Finalmente março! Aham. Eu amo março porque tem duas datas aqui que eu adoro de uma vez. Que é o Dia das Mulheres, no dia 8 e depois o meu aniversário. Ou seja, um numa semana e o outro na outra semana. E eu definitivamente sou uma garota que ama mulheres. Eu sempre amei mulheres. E isso sempre me causou muitos problemas, assim, com amigas, na escola, na vida. Porque eu elogio, eu amo mulheres genuinamente. Eu não sou aquelas, ai, garota dos garotos. Não. Nunca tive um bando de amigo homem. Pelo contrário, eu amo os detalhes. Eu amo a forma como cada uma de nós é completamente diferente, mas completamente igual. Eu amo os acessórios, eu amo as conversas, eu amo a intimidade feminina. Eu amo ser clichê em assistir Gilmore Girls, Sex and the City, ler Sofia de Mello Briner, Clarice Lispector. Tudo que envolve, assim, mulheres na ciência, na física, na literatura, na arte. Lá tô eu, assim, mulheres. Amo mulheres, mas eu acho que a gente começou a se odiar muito cedo. Eu acho que é até repetitivo, fatídico, não sei, que acho que acontece em todas as escolas, a mesma história de sempre. Porque assim, nós nos amamos, nós temos os nossos clubinhos, nós somos assim, as meninas que brincam no balanço até o determinado dia que eu acho que pode não acontecer dessa forma, mas pra mim foi dessa forma e com muitas mulheres que eu conheço também foi assim. Até um dia em específico na escola que os meninos passam uma lista escrita de quem é a menina mais bonita e outra lista de quem é a menina mais feia. E daí, depois dessa lista ser feita, que eles colocam os nossos nomes, que eles riem das mais feias e todos eles competem pela menina mais bonita da escola. Depois disso, eu acho que é ali, nesse momento da infância, que a gente começa a ver quem é mais magra, quem é mais simétrica, quem tem o cabelo mais liso. Não sei, acho que quando a gente sai pro parquinho depois disso, a gente não tá mais de mãos dadas, sabe? Nós nos tornamos concorrentes de alguma coisa que eu não sei o que que é, porque concorrentes de quê? De homem calvo, pelo amor de Deus, não. Então, assim, eu tenho homens, vamos lá, eu tenho homens maravilhosos na minha vida. Meu pai, o Lucas, que é meu melhor amigo, os meus amigos da faculdade de letras, meus amigos do mestrado, do doutorado, assim, eu amo demais, admiro esses homens. São homens íntegros, bons, inteligentíssimos. Eu amo homens como Saramago. Quem é que não ama? Mas o que eu mais gosto na vida é eu acho que a intimidade feminina, ela é diferente. A forma como a gente se entende, a forma como a gente... Eu não sei, eu acho que as mulheres têm uma coisa, assim, um brilho diferente, uma coisa só nossa, quase que sagrada, assim. É, eu amo esse universo, né? E ele envolve diversas camadas, não só coisas como maquiagem ou coisas como ciência política. Eu tô falando de quem nós somos, da nossa essência, de trocar tudo, sabe? De sermos tudo, mas ao mesmo tempo é tão chato, é tão difícil elogiar sem parecer invejosa. É difícil. Sabe aquela fase na escola que a gente tem melhores amigas, meio que um clubinho, e aí depois, de repente, uma começa a falar mal da outra quando a outra não tá. Isso vai virando um ciclo de fofoca e vício. E eu lembro, assim, na escola, mais ou menos, que quando a gente tinha uma melhor amiga e aí ela chegava com um tênis novo ou com uma bolsa nova e a gente falava assim, meu Deus, que linda, maravilhosa. Aí a gente falava assim, amiga, onde é que você comprou esse tênis? Eu tô precisando, olha só que engraçado, eu tô precisando de um tênis preto. Estou vendo você com esse tênis preto. Achei esse tênis preto lindo. Onde você achou esse tênis? Ali. Ali já começam os problemas. Sabe? Vem ali o, ai, para de me copiar. Ai, você quer ser eu. Sabe, por quê? Sabe, não sei, parece que ninguém avisou, devia vir com um manual. Olha, a amizade feminina é uma das coisas mais lindas do mundo. Eu sei, eu entendo, assim, eu sei que tem mulheres que são más, porque pessoas, seres humanos falharam, né? A humanidade falhou, a gente já sabe disso, mas assim,
Eu sei que tem mulheres que copiam, que querem ser como você, que no fundo te odeiam. Eu sei que existem essas amigas, mas e daí? Elas que engulam o próprio veneno, sabe? Eu não sou assim, eu não vou deixar que porque tem meia dúzia de menina babaca, de gente babaca no planeta Terra, porque eu não sei, eu tenho essa sensação às vezes de que pronto, existem mais pessoas boas do que ruins, não sei. Mas nesse caso, eu tenho essa convicção de que existem mais mulheres, mais amigas, eu vou dizer nesse exemplo específico, né? Eu acho que existem mais mulheres que também são assim, que amam outras mulheres, mas que a gente ao longo da vida vai sendo moldada, vai sendo cortada por causa desse meia dúzia de menina invejosa e de, sei lá, que. Eu nem gosto de falar isso, sabia? Eu não gosto desse termo, assim, ai, porque fulana tem inveja. Para, a gente tem 3 anos, sabe? Ai, mas tem gente que deseja ser o mal. Será? Será que às vezes a pessoa só não tá, sei lá, amargurada com a vida dela? Eu acho que a gente se coloca nesse ponto de, ai, fulana me odeia. Mas, às vezes fulana tá com raiva da própria vida. E aí tá descontando em você, ela nem sabe também. É uma coisa meio, vamos olhar pro espelho, sabe? Terapia, vamos fazer uma terapia. Eu não sei, é complicado falar disso, porque cada caso é um caso, mas eu não sou assim, sabe? Eu quero poder amar as minhas amigas, poder falar que eu amei o penteado de vocês, poder comentar nas fotos das mulheres sem que pareça que eu tô sendo invejosa. Sabe? Olha, tem uma mulher que eu sou completamente apaixonada no Brasil, ela é da física, que é a Sônia Guimarães. Vivíssima, tem 60 e poucos anos. Ah, mas tá conservada no formal, que a gata tá gata. Ela é uma, sei lá, uma potência. Ela enfrentou racismo, misoginia, vem de uma família super humilde e ela é a primeira mulher negra brasileira doutora em física e leciona no ITA, assim, o jeito que ela fala, é porque eu sou apaixonada pela profissão que eu exerço, eu amo ser professora, então eu acabo que tenho esses exemplos mais vivos na minha memória, né, mas então assim, eu fico vendo mulheres nessas posições e eu fico, meu Deus, vocês são lindas, as pulseiras que vocês usam são perfeitas, a polícia vindo... A polícia vindo me prender, tá vendo? Ó, não pode nem amar mais. 2025, o ano que a gente não ama mais. Então, assim, eu olho pra mulheres como a Sônia Guimarães, né? E eu fico, uau! Eu amo tudo nela. Eu amo o jeito que ela brilha, eu amo o jeito que ela fala, eu amo quem ela é, eu amo a história dela, eu acho que ela é uma deusa, eu quero, sabe? Uau, você é uma mulher maravilhosa, você é incrível. E isso não significa que eu quero ser ela. Isso significa que eu admiro ela. Sabe? Eu passo horas vendo as fotos da Lígia Fagundes Telles na adolescência, assim, no Google. Eu adoro, eu coloco no Google, coloco no Pinterest, assim, Lígia Fagundes Telles, adolescente. E aí eu vou, vejo as fotos, vejo as fotos dela mais velha também, que ela tem aquela faixa branca na frente do rosto, que o cabelo dela não ficou grisalho, né? Só na frente, assim, uma faixa, uma coisa linda, aquilo parece... Ai, aquela mulher parece que ela é desenhada, ela é linda, ela é maravilhosa. E eu olho aquilo assim e eu fico inspirada pelos looks, pelas pulseiras, pelos brincos, pelas roupas, sabe? Eu amo esse universo e eu me interesso muito por isso, porque eu acho que é essa questão mesmo da proximidade e eu amo histórias, sobretudo. Tem uma que eu acho que vai até ser repetitiva, não sei se eu já falei em algum episódio aqui. É que eu falo tanto disso que eu realmente não sei, mas devo ter falado nos mais antigos, recentemente não, mas tem uma mulher que é a Hipatia de Alexandria. Ela foi filósofa neoplatônica no Egito Romano. A primeira mulher assim que a gente tem registro de que foi matemática. Então, ela é, nossa, super conhecida na época, né? Que era algo extremamente raro, porque ela era muito inteligente. E, gente, não, isso pra mim é o fim da picada. Ela foi assassinada por uma multidão religiosa que acusava ela de heresia, pelo simples fato de que ela era muito inteligente. Aí, às vezes ela convencia as pessoas, os homens, os comerciantes, de alguma ideia, de algum ponto de vista, e começaram a falar assim, essa mulher aí não é boa coisa não, ela é bruxa, ela é isso, ela é aquilo. Sabe,
ela foi assassinada por causa disso. Porque ela era inteligente. Então, a gente também tem esses... A gente tem, acho que, os dois polos muito extremos, assim, de muito, muito amor e muito, muito ódio. É o que eu sempre falo também em palestra, já falei isso, né? Que quando uma de nós sobe num palco, todas nós subimos. Agora, quando uma de nós sofre, todas nós também sofremos. E não é nesse ponto da militância, de ai, Bruna, que chato esse papo. É porque o mundo é assim. Nós temos histórias, nós ainda estamos fazendo história. E eu tenho um orgulho latente assim mesmo de viver num mundo com Conceição Evaristo. Essa mulher respira no mesmo segundo que eu estou respirando. Isso pra mim é incrível. Eu amo poder ler Clarice Lispector no original. Eu tenho orgulho das minhas amigas. Pra mim elas são fadas lindas, maravilhosas. Aqui em Portugal eu tenho acompanhado de perto assim, o mundo literário, porque eu tô trabalhando mais aqui agora. Então, eu amo ver mulheres assim como a Célia Corrêa Loureiro ganhando prêmios, a Filipa Fonseca Silva virando filme, sabe? Isso são coisas que me inspiram uma vida mais bonita, sabe? Tem uma autora no Brasil que eu gosto muito também agora com os últimos lançamentos, que é a Carla Madeira. E eu adoro ver detalhes das coisas, sabe? Por isso que eu falo que eu sou uma mulher apaixonada por mulheres, porque eu não só acho legal, eu admiro detalhes, então eu gosto da forma como ela se posiciona, eu presto atenção em tudo. Eu sou uma pessoa, no geral, não só com mulheres, mas assim, nos ambientes, em tudo, que eu reparo muito em como tudo funciona, na estrutura das coisas. Então, eu gosto muito de observar a forma como as pessoas falam, como elas gesticulam, o que elas vestem, o que elas comem, sabe? Eu gosto desses detalhes. E a Carla Madeira, há também uma outra escritora que eu gosto muito no Brasil, contemporânea, que é a Aline Bay. Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo que envolve esse universo, sabe? Eu gosto dos looks, eu gosto dos cabelos, dos penteados, eu gosto dessa vida, sabe? A gente, ao longo do tempo, eu acho que por uma visão muito ingênua das coisas, a gente também acaba colocando determinadas pessoas das nossas vidas, sejam amigas ou não, desconhecidas ou não, na internet ou não, em pedestais. E eu acho que sempre chega um momento que a nossa expectativa também cai, mas eu acho que na vida pessoal a gente acaba perdendo as nossas melhores amigas, porque sempre chega um momento na convivência que a gente vai sendo tão parecidas umas com as outras, que daí, puf, de um dia pro outro a gente se torna meio que rivais. E eu fico me perguntando, polícia de novo. Ai, gente, eu fazendo piada com isso, vai que aconteceu alguma coisa séria, hein? Não, mas é que normalmente aqui eles passam assim porque eles estão voltando pra sede, sabe? Não é que aconteceu alguma coisa, que eu moro bem perto aqui das polícias, das delegacias. Pronto. E eu acho que chega um momento, então, que a gente fica rivais umas das outras. Eu sinto muito essa transição da adolescência pra vida adulta, porque aí começa a se comparar, né? Que fulana conseguiu um trabalho, que fulana tá fazendo faculdade, que a outra fulana tá namorando, que a outra fulana casou, que a outra teve filho, que a outra isso, que a outra aquilo. E a vida não é sobre o que a outra tá fazendo. Essa coisa da comparação me incomoda um pouco, porque eu me comparo comigo, eu me comparo com quem eu era há 5 minutos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Não com a minha amiga que veio de uma casa diferente, de uma vida diferente, de uma visão de mundo diferente, de outros contextos. Nem com a fulana na internet, sabe? Eu acho isso um absurdo, assim. Ai, eu me comparo com a fulana na internet. Tu nunca viu essa menina na tua vida. Sabe, tem coisas que também não é a internet que ludibria, é o nosso ego. Tem coisas que é terapia. Eu não gosto de ser essa pessoa que fica falando, ai, todo mundo tem que fazer terapia, porque eu acho que isso é um senso comum absurdo. Porque nem tudo é assim, mas enfim. Eu faço terapia, eu gosto muito de fazer terapia. E pra mim é muito bom justamente por esse contraponto de mim comigo mesma, pelas minhas autocobranças. Mas no caso da internet, eu realmente fico preocupada, assim,
Porque as pessoas, elas... As meninas, eu acho que sobretudo, têm esse espaço, né? De inocência, de acreditar. Tem uma série da Netflix agora que eu vi chamada Vinagre de Maçã. Menina, assiste isso. Porque a gente não tem noção de como a gente quer viver a vida do outro, às vezes, né? E isso é extremamente preocupante. No meu caso, é o contrário. Eu fico tão preocupada comigo, com as minhas coisas, que eu me cobro de um jeito doentio, sabe? E, e eu acho que isso acaba se tornando, de certa forma, um experimento social. Sabe? A forma como a gente se relaciona também tem muito a ver com a forma como a gente se enxerga. E às vezes também a gente coloca amizades e pessoas nas nossas vidas em posições que não são delas. Então, eu tô aqui falando, estou frustrada com isso e com aquilo, sou triste com isso, com aquilo, amo isso e aquilo, mas eu também erro nessas relações, sabe? Tem uma. Tem uma mulher que, assim, ela ganhou um prêmio de medicina, o Nobel de Medicina, não tem nada a ver com o que eu tô falando, mas eu acho, eu acho legal quando a gente olha para as coisas e tem um olhar de aproveitamento. Então, a Rita Montal. Ai, o microfone caiu bem na hora, porque eu tô me mexendo toda, né? Eu tô falando com a mão, e uma hora o áudio fica super alto e depois super alto. Sou eu, gente, desculpa. A Rita Montalcini, ela ganhou um Nobel em medicina, numa coisa que eu não faço ideia do que é. Eu sei que o nome é fator de crescimento neural. Eu sei que isso é extremamente importante para o nosso sistema nervoso. Ok, eu não sei o que é em específico, mas a mulher ficou trabalhando até os 100 anos de idade. Lúcida, diva, maravilhosa, incrível, impecável. E eu vou acompanhando essas histórias. Por que eu sei disso? Porque ela morreu em 2012, 2014. Eu não lembro agora de cabeça, mas eu sei que ela foi assim, uau, sabe? Um Nobel de ciência. Eu acompanho muito essas premiações, porque, pronto, sou professora e aí a gente acaba acompanhando de literatura, acaba acompanhando os outros também, da física, da medicina, das ciências no geral, enfim. A gente acaba falando sobre isso. Mas eu fico olhando para essas histórias e eu fico pensando assim, cara, como que deve ter sido difícil você, enquanto mulher, ali em 1900 e pouco, que ela faleceu agora, mas, né, nasceu em 1900 e pouco, como que ela conseguiu alcançar esses lugares de tanto estudo, de tanta dedicação, numa época em que as coisas eram ainda pior. Porque, assim, eu acho que antigamente as mulheres nem tinham essa coisa, sabe, de serem melhores amigas, era uma coisa muito reservada, o espaço feminino. Eu acho que hoje a gente tá se vendo mais, se falando mais, sendo mais ouvidas, né? Então, a sensação que eu tenho é que a gente ainda tem muita história pela frente, mas eu não tô falando de história no sentido social, político, eu tô falando no tato, como uma fala com a outra, no tato de como uma se integra na vida da outra. Então, eu olho pra uma mulher que ganhou um Nobel desses e eu fico pensando, foi solitário isso? Como que foi isso? Por exemplo, tem uma cineasta que é a Agnes Varda, já falei dela aqui, sei lá, desculpa. Eu sou meio repetitiva, né? Mas ela foi, assim, pioneira no movimento de cinema francês, dirigiu vários filmes. Ela foi casada também com um grande cineasta, então trabalharam juntos. Eu acho que ele é o Jack Dame. Enfim, ela é meio que a Rita ali do cinema, porque ela é doidona. Estudou história da arte, mas, assim, foi pro mundo do cinema, da fotografia, de várias coisas, assim. E ela é uma mulher que, primeiro, a figura dela me encanta muito, porque
ela tem aqueles estilos, assim, maximalistas, que eu acho... Você tem que ter muita personalidade, né? Eu sou uma água, eu sou uma porta. Eu mal uso uma camisa branca, sabe? Que eu sou super... Eu não sei me vestir, assim, super uau. Mas essa mulher em específico, ela também é alguém que eu fico meio que pensando assim como a Rita Montalcini, eu fico assim, como que elas chegaram ali? Como que foi esse processo? Porque uma época tão diferente, uma forma de viver tão diferente, e se hoje a gente tem nas nossas escolas, assim, que eu trabalho em escola, mas se hoje a gente tem nas nossas escolas já professoras que já nos desmotivam, sabe? Às vezes você chega ali pedindo uma ajuda na faculdade. Meu, tem professora em faculdade. Professora adulta em faculdade que tem birra com menininha adolescente. Desculpa, você está fazendo o que da sua vida? Você é uma incompetente. Me irrita profundamente, sabe? Essa falta de apoio. E aí eu fico vendo mulheres que chegaram assim, pá, um Oscar honorário 2017 no cinema, uma premiação conjunta pela obra magna da mulher. A outra que descobriu fator de crescimento neural, assim, uau. Trabalhou muito no sistema nervoso, prêmio Nobel de Medicina. O que te ajudou ali? Sabe, é muito fôlego, porque eu também não sei se pela época ser diferente, mas hoje eu vejo que nós somos muito podadas. Nós sempre fomos, historicamente falando, mas eu tô falando no dia a dia, assim, com relação aos lugares onde a gente trabalha, dentro da nossa família, dentro dos nossos amigos, enfim, na nossa rede, né? A gente é tão podada e eu vejo que em determinados lugares, em determinados espaços, vão tirando o nosso brilho aos pouquinhos, sabe? É por isso que eu acho que também existe uma rivalidade não só entre o plano estético, o plano das ideias, o plano do trabalho, no tato, é na doçura. Eu acho que falta esse contemplar pra gente. Então tem mulheres assim que eu amo, que eu admiro, vou trabalhar numa editora, eu admiro aquelas mulheres ali, eu vou na faculdade, eu admiro os meus professores, sabe? E é tão difícil poder ser assim, porque ao longo do tempo eu fui me pesando também. Eu fui me podando, acho que essa é a palavra, né? Pesando. Mas pesando também, pesando a mão na situação, sabe? Eu não posso falar que eu sou super aberta, porque eu sou extremamente fechada hoje em dia. O que eu era leve antes e meio tonta até, porque eu era ingênua, sabe? Eu falava das minhas conquistas, eu falava dos meus sonhos. E aí eu fui percebendo que não dava pra falar. Que era melhor guardar pra mim, porque até nos lugares que você pensa que são mais seguros, sabe? Conversar com uma professora de ensino superior. Não é. Porque aí, assim, eu consegui publicar naquela revista. Aí depois você descobre que a pessoa falou mal. Você, nem merecia, porque é burra. Eu que tenho tantos anos de experiência ainda não fiz isso, sabe? Então você vai se podando, você vai ficando triste. Você vai ficando, quê? Por quê? Mas como assim, sabe? Então é sempre pesado. É sempre difícil ter um lugar seguro pra gente ser quem a gente é. Pra gente não rivalizar tudo. Tem cenas do Sex and the City que me fazem chorar. Eu, de verdade, às vezes eu paro, sério, falo, não, é melhor eu não ficar vendo isso, é melhor eu não, porque me dá uma sensação de que, poxa, era sobre isso, e por que não é assim, sabe? A Samantha é uma das minhas personagens favoritas. Assim, do Sex and the City todo, já tem até um episódio aqui no podcast, mas do Sex and the City todo, eu me identifico muito com a Miranda, apesar de achar ela insuportável, mas ninguém é 100% legal, né? Eu tenho certeza que eu tenho níveis de insuportávelzice. Essa palavra não existe. Mas, assim, super altos. Mas eu me identifico muito com a Miranda, até ela ficar com o Steve. Depois dela ficar com o Steve, não, que eu acho ela uma tonhonha. Trocar aquele médico. Mas eu não sou louca. Enfim. O que eu gosto... mas a minha personagem favorita mesmo, e a mulher que eu mais gosto ali, é a Samantha. Porque ela é uma verdadeira amiga. Porque a série não é sobre os caras, né? Apesar de ser Sex and the City, não é uma série que você vai também discutir Foucault, né, amor? Você não vai discutir a teoria das cordas, rizoma do Deleuze, do Guattari. Você não vai fazer isso ali. Mas
Eu gosto muito da Samantha porque ela cumpre pra mim o ponto essencial da trama, que é a amizade entre elas. E ela é uma verdadeira amiga porque todas as vezes que as amigas precisam, ela tá lá. E, principal, ela não julga, ela apoia. E tem um episódio específico, que é um dos finais já, que a Carrie tá numa sessão de fotos, que ela vai lançar um livro e blá, blá, blá. E a Samantha fica lá apoiando ela, porque a Carrie tava nervosa. A Samantha fica lá apoiando ela e arruma o cabelo dela, dá um retoque na maquiagem, ajuda ela a se posicionar na frente da câmera. Aquela cena, aqueles segundos que vai tocando a música no final, juro pra você, eu fico, assim, desolada. Eu choro de soluçar com aquilo, porque é tão doce. É tão mulher das mulheres, sabe? Meninas das meninas, garota das garotas. É o nosso universo ali de apoio e amor. Ao mesmo tempo que eu penso assim, eu penso o quanto é chato o contrário. O quanto... Quantas vezes eu ia falar eu, mas eu acho que é nós aqui no caso, né? Quantas vezes nós já tivemos amigas que ficavam zoando a nossa maquiagem, o nosso peso, as nossas roupas, o nosso quarto, a nossa vida, sei lá. Eu, eu sou uma pessoa muito básica, assim, com roupas, então às vezes eu fico até hoje vendo. Até hoje não. Recentemente cortei até uma situação por conta disso. Que é, assim, ficarem me chamando de velha pelas roupas que eu uso. Que, assim, eu gosto muito de usar camisa e calça, porque pra mim é muito fácil, tipo, eu não tenho que pensar. Sabe? Camisa e calça. Não tem que ficar ali pensando, você vai combinar o cinto, a blusa, a bolsa, não sei o quê, né? Eu tenho 2 bolsas, sabe? Eu sou uma pessoa muito básica e é a minha personalidade, é o meu jeito. Isso não quer dizer que eu não goste, por exemplo, de uma pessoa que se veste ali de maneira maximalista, uma calça listada com uma blusa diferente, uma saia, um monte de pulseiras. Não, eu acho vocês lindas, eu acho vocês maravilhosas. Mas eu não sou assim. Você entende que é uma questão de personalidade? E aí eu tinha uma colega que ficava o tempo todo. Ai, eu não sei se eu posso falar isso. Ah, eu posso, porque ninguém vai ouvir. Isso aqui já tá com 27 minutos mesmo, então. Agora realmente só ficou a turminha. E aí era sempre um incômodo, assim, né? Ah, pra onde você vai? Que enterro você vai? Sabe? Umas piadinhas. Que eu fui falando assim, meu, essa pessoa está extremamente incomodada com a forma como eu sou. Gente, eu não quero pôr 500 pulseiras e um brinco gigantesco. Eu nem tenho. Eu tenho 2 brincos. Eu tenho 2 pares de brinco. Eu sou uma pessoa extremamente, não sei, dizem que eu sou minimalista, porque eu tenho 2 copos em casa. Sabe? Eu sou uma pessoa que, que vive com o que precisa, sabe? Eu não tenho exageros. E é a minha forma de ver a vida, isso não quer dizer que eu vou ir na tua casa jogar teus copos fora. Gente, não me apetece. Eu acho que esse é o ponto, sabe? A gente sempre estar relacionando tudo a uma certa rivalidade. Então, porque você usa várias pulseiras e a outra pessoa não usa, então automaticamente essa pessoa não concorda com você. Ai, sabe? Que chata, pacas, velho. É muito chato isso, é muito chato. A gente tá o tempo inteiro nessas contradições, sabe? Nesse tipo de choque. Então, e também o contrário é recíproco, né? Se você é uma mulher que tá toda arrumadinha, então automaticamente você é burrinha. Se você tá toda desleixada, ai, nossa, que desleixo, que horrorosa. Sabe, as mulheres, elas têm esses extremos, eu também acho, sabe? Que é uma coisa assim, tudo é fútil ou tudo é incrível. Quando, na verdade, nós somos pessoas normais, então às vezes eu vou estar impecada, arrumada, e aí outras vezes eu vou estar com a minha camisa furada, e daí? Eu sou assim, você é assim. Nós somos assim, nós temos vários momentos na vida, né? E o universo feminino, ele é lindo, mas ele é tóxico. Ele é lindo e ele é desgastante. Ao mesmo tempo que eu amo, eu preciso me afastar às vezes. Porque é difícil você tá tão disposta a ficar tomando bala, sabe? Você ficar o tempo inteiro ali. Eu acho que é essencial. Vamos lá. Resumidamente, eu acho que é essencial a gente lembrar que não somos inimigas, que a rivalidade feminina é um peso e a gente não precisa carregar essa bagagem, não precisa dessas pedras nas nossas bolsinhas. Fomos ensinadas a competir, essa clareza é muito importante no dia a dia pra gente ir reforçando.
olha, isso aqui não é uma competição, isso não é uma competição. Porque a nossa verdadeira potência, eu acho, ela tá na nossa união. Sabe? Quando um apoia a outra, todas nós crescemos. Quando a gente celebra, assim, o sucesso de uma amiga, de uma colega, de uma desconhecida, a gente tá fortalecendo uma espécie de espaço que ainda precisa de tanta voz. Então, assim, eu acho que a gente devia se permitir ser mais inspirada na outra e inspirar também, sabe? Que a gente, não sei, possa olhar pro lado e ver mais parceria do que concorrência. Eu acho que é isso. Enfim, queria fazer um episódio sobre todas essas mulheres que eu amo, que eu admiro, que estão na minha vida, amigas próximas, amigas distantes, galera da literatura, da física, da química, da físico-química, da física quântica, sei lá. Eu acho que a gente é um universo, sabe? E todas nós, assim, devemos estar mais juntas. E é isso, turma. O episódio tá saindo hoje, mas é porque eu não queria passar o Dia Internacional da Mulher sem a gente falar sobre isso. Falar sobre a gente, falar sobre nós. Um beijinho.